Seu coração se agitava quando pensava nisso. Ele ouvia falar de um homem chamado João Batista que pregava às margens do Rio Jordão. Diziam que era um profeta, um enviado de Deus. E João queria saber mais. Certo dia, convenceu Tiago a ir com ele até onde esse pregador falava. Ao chegar, viu uma multidão reunida, ouvindo atentamente aquele homem de roupas simples e voz poderosa. João sentiu algo diferente. Suas palavras tinham peso. Ele falava de arrependimento, de um reino que estava chegando. E então, de repente, João Batista parou de falar. Olhou além da multidão, fixou os olhos em um homem que se aproximava e apontou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quem era aquele homem? O que João Batista queria dizer com aquilo? Sem hesitar, ele começou a segui-lo. João caminhava entre a multidão, tentando acompanhar aquele homem que João Batista havia apontado. Seu coração batia acelerado e sua mente estava cheia de perguntas. Quem era ele? O que significava ser o Cordeiro de Deus? Algo dentro dele dizia que precisava descobrir. Ao lado de outro discípulo de João Batista, ele se aproximou sem saber bem o que dizer. O homem percebeu que estava sendo seguido e, sem virar completamente, perguntou com a voz tranquila: O que vocês estão procurando? João trocou um olhar rápido com seu companheiro. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, apenas sabia que não podia ignorar o que sentia. Mestre, onde estás hospedado? A pergunta saiu sem muita lógica, mas o homem apenas sorriu e respondeu com um convite simples: Venham e verão. E assim João foi. Passou o resto do dia ouvindo aquele homem falar. O tempo parecia ter parado. Suas palavras não eram como as de qualquer rabino ou mestre que já tinha escutado. Havia verdade nelas, mas também havia algo mais: esperança. Um fogo se acendeu em seu coração. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que estava diante de alguém especial. Aquele homem era Jesus de Nazaré, e João sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, João não queria ir embora. Sua mente girava com tudo o que tinha ouvido e uma certeza crescia dentro dele. Precisava contar a Tiago, precisava contar a todos. Mas ele não era o único que havia sido tocado por Jesus naquele dia. Outro homem, chamado André, correu para chamar seu irmão, Simão. E quando Jesus o viu, disse algo que ninguém esperava: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, também conhecido como Pedro. Os dias seguintes foram um turbilhão. João não conseguia tirar Jesus da cabeça. Cada palavra que ouvira naquela tarde ainda ecoava dentro dele. Havia algo diferente naquele homem, algo poderoso, mas ao mesmo tempo simples. Era como se a verdade que ele sempre buscou estivesse ali, diante de seus olhos. Ele voltou para o barco, tentou retomar a rotina de pescador, mas nada parecia o mesmo. A água continuava se movendo sob os remos, os peixes ainda enchiam as redes, mas João sentia que sua vida estava prestes a mudar. E não demorou muito para que isso acontecesse. Foi num dia comum, sob o sol quente da Galileia. João e Tiago estavam com o pai, remendando redes rasgadas, quando a voz de Jesus se fez ouvir à beira do lago: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. João levantou a cabeça num instante. O coração bateu mais forte. Jesus estava ali, olhando diretamente para ele e seu irmão, chamando-os. O que significava ser um pescador de homens? Ele não sabia, mas sabia de uma coisa: não podia recusar aquele chamado. Olhou para Tiago, que parecia ter entendido o mesmo. Olhou para o pai, que nada disse. Zebedeu apenas os observou, com um olhar sério, como se soubesse que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Sem pensar duas vezes, João soltou a rede que segurava. Deixou para trás o barco, o trabalho, a segurança do que conhecia. Seguiria Jesus. E ele não foi o único. Simão,
agora chamado Pedro, e André também estavam lá, deixando tudo para trás. 4 pescadores, 4 homens simples, caminhando atrás de alguém que ainda não entendiam completamente, mas que parecia carregar a resposta para todas as perguntas. Os dias ao lado de Jesus eram intensos. João e os outros discípulos viam coisas que jamais imaginariam ser possíveis. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos andavam, demônios gritavam e fugiam ao som da voz do Mestre. Tudo parecia novo, mas ao mesmo tempo, João sentia que fazia parte de algo muito maior, algo que estava predestinado a acontecer. Mas apesar da doçura das palavras de Jesus, João ainda era João. O sangue quente corria em suas veias e seu coração ardia de impaciência. Ele queria entender tudo de uma vez. Queria ver o reino de Deus chegar com força. Queria justiça, queria poder ver os opressores caindo e os fiéis triunfando. E Tiago pensava da mesma forma. Não foi à toa que Jesus os chamou de Boanerges, os filhos do trovão. Eles não eram como Pedro, que falava antes de pensar, mas tinham um fogo dentro de si que às vezes os fazia agir sem medir as consequências. Certa vez, eles passaram por uma aldeia samaritana. Os samaritanos sempre foram inimigos dos judeus, e quando os aldeões perceberam que Jesus ia para Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Isso foi o suficiente para acender a fúria de João. Como ousavam rejeitar o Mestre? Ele e Tiago foram até Jesus e, com os olhos cheios de indignação, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Havia convicção em suas palavras. Elias, o profeta, já tinha feito isso antes. Seria um sinal do poder de Deus. Mas Jesus os olhou de uma forma que João jamais esqueceria. Não havia raiva no olhar do Mestre, mas um misto de paciência e tristeza. Vocês não sabem de que espírito são, respondeu Jesus. O Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. João abaixou a cabeça. O coração ainda queimava, mas algo dentro dele começou a mudar. João não entendia completamente, mas algo nele começava a mudar. A fúria que antes queimava como fogo, agora dava espaço para uma chama diferente. Uma chama que aquecia, mas não consumia. E sem que percebesse, ele foi ficando cada vez mais próximo de Jesus. Havia algo entre os dois que era difícil de explicar. Pedro era o impulsivo, aquele que sempre falava primeiro, que se lançava nas águas antes de ter certeza de que conseguiria andar sobre elas. Tiago, seu irmão, compartilhava sua energia, sua paixão pela justiça. Mas João apenas ouvia, observava, aprendia. E Jesus percebia isso. Não era coincidência que João estivesse presente nos momentos mais íntimos do Mestre. Ele viu a filha de Jairo voltar à vida quando todos já haviam perdido a esperança. Subiu a montanha quando Jesus se transfigurou diante deles, brilhando como o sol, conversando com Moisés e Elias. Foi com Pedro e Tiago ao jardim do Getsêmani, quando o próprio Filho de Deus tremia de angústia e suor misturado com sangue escorria de sua testa. E havia algo mais. Na última ceia, quando todos estavam sentados ao redor da mesa, inquietos, tentando entender o que Jesus queria dizer sobre traição e sofrimento, João estava ao lado de Jesus, tão próximo que inclinou a cabeça sobre o peito do Mestre. Ali, onde podia ouvir os batimentos do coração que em poucas horas seria perfurado. Ele não sabia, mas aquele momento ficaria gravado para sempre em sua memória. O calor daquele instante, a suavidade da voz de Jesus, a promessa de que ele não os deixaria sozinhos. João não sabia ao certo o que estava por vir, mas sentia que algo sombrio se aproximava. As palavras de Jesus durante a última ceia ainda ecoavam em sua mente. Traição, sofrimento, morte. Ele queria acreditar que tudo daria certo, que o Mestre encontraria um jeito de reverter aquela situação como tantas outras vezes. Mas naquela noite, no Getsêmani, viu algo diferente. Jesus estava aflito, orando ao Pai como nunca antes.
E então vieram os soldados. O barulho das espadas, a luz das tochas, o beijo traiçoeiro de Judas. O caos se espalhou. Os discípulos fugiram. João correu, o medo agarrando seu peito como garras afiadas. Mas algo dentro dele o fez parar. Ele não podia abandonar Jesus. Não agora. Mantendo-se nas sombras, seguiu de longe, testemunhando cada passo da condenação do Mestre. O cheiro de sangue e suor enchia o ar. Gritos e insultos ecoavam pelas ruas estreitas de Jerusalém. O peso da cruz arqueava os ombros de Jesus, e cada passo parecia arrancar um pedaço de sua força. João seguia de perto. O mundo ao seu redor parecia borrado, distante. Tudo que ele via era o Mestre cambaleando, sendo açoitado, empurrado, caindo sob o peso da madeira áspera. Ele nunca imaginou que as coisas terminariam assim. Havia visto Jesus acalmar tempestades, expulsar demônios, trazer mortos de volta à vida. Como agora, o mesmo homem que curou tantos, que trouxe esperança, estava sendo tratado como um criminoso. Os outros discípulos fugiram. O medo os engoliu na escuridão e João não podia culpá-los. Mas algo o prendeu ali. Talvez fosse a promessa silenciosa feita naquela noite na última ceia. Talvez fosse o olhar de Jesus que, mesmo em meio à dor, ainda carregava um amor profundo. Então, no Monte do Gólgota, João ficou ali, impotente, vendo os soldados pregarem as mãos e os pés do Mestre na cruz. Cada golpe do martelo fazia seu corpo estremecer. E ao lado dele, uma presença familiar. Maria, a mãe de Jesus. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados, mas não havia revolta, apenas uma dor que nenhuma palavra poderia descrever. Foi então que Jesus ergueu a cabeça com dificuldade. Seus olhos encontraram os de João. Mesmo ali, à beira da morte, ele pensava nos outros. Sua voz saiu fraca, mas carregada de autoridade. Mulher, eis aí o teu filho. Depois virou-se para João. Eis aí a tua mãe. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Não era apenas um discípulo. Não era apenas um seguidor. Jesus estava entregando a ele algo sagrado e João aceitou. Mas aquele não seria o fim, porque 3 dias depois algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. A casa estava silenciosa. O luto pairava no ar, pesado como uma tempestade prestes a desabar. João sentia o peso do cansaço no corpo, mas o que doía de verdade era a ausência. Jesus estava morto. Ele viu com os próprios olhos, viu o sangue escorrer, viu o último suspiro, viu quando perfuraram seu lado com a lança. Agora, tudo parecia sem sentido. O Mestre que prometeu vida, que falou de um reino eterno, havia sido sepultado atrás de uma pedra fria. E o que restava? Apenas medo e incerteza. Até que, na madrugada do 3º dia, a porta se abriu com força. Maria Madalena entrou ofegante, com os olhos arregalados e a voz trêmula. O túmulo está vazio. João se levantou num sobressalto. Vazio? Como assim? Antes que pudesse pensar, suas pernas já estavam em movimento. Pedro também se ergueu e juntos dispararam pelas ruas ainda escuras de Jerusalém. Corriam como se a própria vida dependesse daquilo. O coração de João martelava em seu peito. Ele chegou primeiro. Ficou parado na entrada do túmulo, respirando com dificuldade, enquanto Pedro, sem hesitar, entrou. João o seguiu logo depois. O que viu ali fez seu corpo gelar. O corpo de Jesus não estava lá. Apenas os lençóis de linho, dobrados no lugar onde ele havia sido colocado. E então algo tomou conta dele. Era como uma onda invadindo seu peito, uma certeza inexplicável. Ele acreditou. Não entendeu completamente como, nem o que aquilo significava, mas sabia que não era o fim. Não podia ser. Então João viu, não um túmulo vazio, mas algo além. Dias depois viu com os próprios olhos, ouviu com os próprios ouvidos. O Mestre estava vivo. João não conseguia tirar os olhos dele. Ali estava Jesus, de pé,
falando, sorrindo, vivo. As marcas dos cravos ainda estavam em suas mãos e a ferida no lado ainda era visível, mas não havia dor nele, apenas vida, apenas glória. João se lembrava do toque frio da morte naquele corpo quando o tirou da cruz. Mas agora, diante dele, Jesus respirava, falava. O impossível havia acontecido. Nos dias que se seguiram, João esteve com o Mestre novamente. Ouvia suas palavras, via como ele comia com eles, como explicava tudo o que antes parecia incompreensível. E então, certo dia, à beira do mar da Galileia, tudo se conectou de uma maneira que João jamais esqueceria. Era cedo. O céu ainda estava tingido de azul escuro quando ele e Pedro estavam no barco, lançando redes. Tentavam pescar, mas nada vinha. A madrugada inteira havia sido em vão. Até que da margem, uma voz ecoou sobre a água. Lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão. João sentiu um arrepio. Algo naquela voz era familiar. Pedro, sem hesitar, lançou a rede. E de repente, os peixes vieram. Muitos, mais do que podiam carregar. Foi nesse instante que João percebeu. Seu coração acelerou. Ele virou-se para Pedro e, com a voz cheia de emoção, disse apenas uma frase. É o Senhor. Pedro nem pensou. Pulou na água e nadou até a margem. João veio logo atrás com o barco, trazendo as redes cheias. Quando chegou à praia, viu que Jesus já havia preparado um fogo e sobre ele peixe e pão. Era tão simples e ao mesmo tempo era a prova de tudo. Aquele momento marcou João. Mas nem tudo seria fácil dali em diante. O mundo não aceitaria essa verdade tão facilmente. E ele logo sentiria o peso do chamado que havia recebido. O tempo passou, e João se tornou uma das testemunhas mais fervorosas da ressurreição de Jesus. Ele viu o Mestre subir aos céus, ouviu a promessa de que não estariam sozinhos, sentiu o Espírito Santo descer com poder sobre ele e os outros discípulos no Pentecostes. A chama que um dia fora impetuosa e descontrolada, agora ardia com um propósito claro: anunciar ao mundo que Jesus estava vivo. Mas esse chamado tinha um preço. O mundo não aceitaria essa verdade sem resistência. João logo percebeu que seguir a Cristo não significava apenas milagres e ensinamentos, mas também perseguições e sofrimento. A fúria dos líderes religiosos crescia a cada dia. Eles tentavam silenciar os seguidores de Jesus, mas João não se calava. Ele estava ao lado de Pedro quando curaram um coxo na porta do templo, e essa cura causou alvoroço. Foram presos, interrogados e ameaçados, mas João não recuou. Como poderia negar o que seus próprios olhos haviam visto? Como poderia ficar em silêncio depois de ter encostado na mão furada do próprio Cristo? O tempo passou e a perseguição se intensificou. João viu amigos serem mortos. Tiago, seu próprio irmão, foi um dos primeiros a cair, assassinado a mando de Herodes. Pedro foi preso várias vezes e os seguidores de Cristo se espalharam pelo mundo para fugir da violência. Mas João permaneceu firme e então, um dia, vieram buscá-lo. Ele foi levado diante das autoridades de Roma, torturado. Dizem que tentaram matá-lo jogando-o em um caldeirão de óleo fervente, mas nada aconteceu. Como se o próprio Deus tivesse protegido sua vida. Sem saber o que fazer com ele, decidiram exilá-lo. Mandaram-no para uma ilha isolada, um pedaço de rocha no meio do mar, onde estaria longe de todos. A ilha era deserta, rochosa, castigada pelo vento e pelas ondas que batiam sem descanso contra as pedras. João estava sozinho, exilado. A intenção dos romanos era silenciá-lo, afastá-lo da igreja, apagar sua voz, como se sua ausência pudesse enfraquecer a mensagem que carregava. Mas eles não sabiam que ali, naquela solidão, Deus ainda falaria com ele. As noites eram longas, o tempo passava devagar,
Mas João não se entregava ao desespero, ele orava. E foi em uma dessas noites, quando o silêncio parecia absoluto, que algo aconteceu. Uma luz forte, uma presença arrebatadora. E então, uma voz. Escreve o que vês. O que João viu a seguir não era deste mundo. Céus se abriram diante de seus olhos. Ele viu o trono de Deus, cercado por seres indescritíveis. Ouviu trovões, viu relâmpagos cortando a eternidade. Viu um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que estava vivo. Viu selos sendo quebrados, anjos tocando trombetas, pragas caindo sobre a terra. Viu a grande batalha entre o bem e o mal, um dragão sendo lançado para sempre no abismo. Então, viu algo que fez seu coração estremecer, uma cidade nova, brilhante, e nela não havia mais choro, nem dor, nem morte. Deus estava ali, habitando com os homens. A visão se desfez, mas a voz permaneceu. Eis que venho sem demora. João segurou aquela promessa como quem segura a própria vida. Mesmo velho, mesmo cansado, sabia que sua missão não havia acabado. Pegou um pergaminho e escreveu tudo o que viu. Os romanos tentaram apagá-lo, mas suas palavras atravessariam séculos. Ele ainda teria tempo de voltar para Éfeso, onde continuaria pregando até os últimos dias de sua vida. E mesmo quando seu corpo já não tinha forças para longos discursos, João dizia apenas uma coisa: filhinhos, amem uns aos outros. E se perguntavam por que repetia sempre as mesmas palavras, ele respondia com um sorriso cansado: porque esse é o mandamento do Senhor. E se só isso for cumprido, basta. João viveu mais do que qualquer um dos discípulos. Ele viu amigos partirem, viu o crescimento da igreja em meio à perseguição, viu cidades sendo transformadas pela mensagem de Cristo, viu o Império Romano tentar esmagar a fé, mas falhar. Ele viveu o suficiente para ver que as palavras de Jesus nunca foram esquecidas. Os anos passaram, seu corpo enfraqueceu, mas sua alma permanecia firme. Os que o cercavam diziam que mesmo em sua velhice, seus olhos ainda brilhavam quando falava do Mestre. Não havia amargura em suas palavras, não havia revolta contra aqueles que tentaram silenciá-lo, apenas amor. E isso era curioso. João, o filho do trovão, aquele que quis trazer fogo do céu sobre os samaritanos, tornou-se o apóstolo que mais falava sobre amor. Não o amor passageiro, não o amor que depende do que se recebe em troca, mas o amor que transforma, que entrega, que perdoa. O amor que ele viu no olhar de Jesus pendurado na cruz, quando pediu que o Pai perdoasse aqueles que o matavam. Ele entendeu que a maior força não estava na espada, nem no poder, nem no fogo do céu. Estava no amor. Foi por isso que escreveu: Deus é amor. E quando chegou ao fim de sua vida, quando suas forças já não permitiam longos sermões, João se resumia a uma única mensagem: filhinhos, amem uns aos outros. Talvez no fundo ele soubesse que essa era a resposta para tudo. Que no fim das contas, o reino que tanto esperou não chegaria com trovões, mas com corações transformados. Que o maior poder que um homem pode ter não é o de destruir, mas o de amar. E assim João partiu. Séculos se passaram, impérios caíram, o mundo mudou. Mas ainda hoje, sua voz continua viva, nos lembrando do que realmente importa. Se você gostou da história de João Apóstolo e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.